Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar de alguns indicadores de dois fundos imobiliários que, na minha opinião, são boas opções para se investir no longo prazo para receber uma renda passiva todo mês. Você que está interessado nesse tipo de conteúdo, convido para assistir o vídeo até o final. O primeiro fundo é o HGLG11, é um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos. É considerado o maior fundo de logístico da Bolsa de Valores. O setor de logístico tem crescido bastante nos últimos anos no Brasil. Agora eu vou trazer alguns indicadores importantes a serem avaliados na hora de comprar um fundo imobiliário. O fundo é do segmento de logística, indústria e galpões, do tipo tijolo. Possui uma gestão ativa que é importante para o desempenho do fundo porque facilita o trabalho do gestor na tomada de decisões para buscar a melhor rentabilidade a favor do cotista. O fundo cobre uma taxa de administração de 0,60% ao ano, uma taxa de vacância de 4,7%, que na minha opinião é aceitável. O fundo possui 481.959 cotistas. O valor patrimonial por cota do fundo é de R$ 157,95. O patrimônio do fundo é de 5,3 bilhões de reais. No último mês pagou um rendimento de R$ 1,10 por cota. No momento da gravação deste vídeo, com apenas R$ 161,48, você consegue comprar uma cota deste fundo. Pagou um dividend yield de 8,15% nos últimos 12 meses. Um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 1,03. Por ser um fundo de tijolo, eu considero que ainda está com um preço atrativo. Possui uma liquidez diária de 6,58 milhões de negociações. E teve uma variação positiva de 9,40% nos últimos 12 meses. O fundo HGLG11 paga bons dividendos. A média do dividend yield paga nos últimos 5 anos foi de 9,02% e atualmente está pagando 8,15% e ainda isento de imposto de renda, que é excelente para o cotista. O fundo HGLG11 possui vários imóveis no seu portfólio, sendo a maior concentração dos imóveis no estado de São Paulo, que movimenta a maior economia do Brasil. Em São Paulo são 16 galpões, em Minas Gerais 4 galpões, Rio de Janeiro 3 galpões, Pernambuco 1 galpão e Santa Catarina 1 galpão. Vou comentar também algumas informações importantes extraídas do relatório do fundo. Vencimento dos contratos: 10% vence em 2024, 12% vence a partir de 2025, 9% vence a partir de 2026, 14% vence a partir de 2027 e 54% vence a partir de 2028. Além disso, existem as revisões dos contratos: 51% em 2024, 11% em 2025, 8% em 2026, 14% em 2027 e 16% em 2028. Uma outra informação importante são a forma como os contratos são reajustados. 84,5% são reajustados pelo IPCA, 14,3% reajustado pelo IGPM e 1,2% são reajustados por outros indexadores. Exposição por locatário versus o percentual da receita contratada: 13,2% pertence ao Mercado Livre, 12,3% pertence à Volkswagen, 4% pertence à Electrolux, 3,8% pertence a Leroy Merlin, 3,5% pertence a Kremer e 60,06% pertence a outros inquilinos. Tipologia dos contratos versus percentual da receita contratada: 65,8% são contratos típicos, 34,2% são contratos atípicos. Classificação dos ativos versus percentual da receita contratada: 26% são imóveis com classificação AAA, 51% são imóveis com classificação AA, 9% são imóveis com classificação A, 9% são imóveis com classificação B e 5% são imóveis com classificação C. Portanto, podemos notar que a maioria dos imóveis que faz parte do portfólio do fundo são considerados de alto padrão, por isso torna o fundo de excelente qualidade. Outro dado importante a ser comentado neste fundo é quanto ao crescimento na quantidade de cotistas. Em agosto de 2023, o fundo tinha 396.667 cotistas. Em julho de 2024, o fundo passou a ter 481.964 cotistas. Portanto, podemos notar que neste período o fundo adquiriu quase 86 mil cotistas. Por isso, podemos observar que o fundo tem um histórico de crescimento bastante significativo. O segundo fundo é o KNRC11. Este é diferente do HGLG11, porque um fundo de papel não possui imóvel e sim dívida do setor imobiliário. Basicamente empresta dinheiro para o setor imobiliário e recebe os juros e paga os dividendos. Pertence ao segmento de títulos e valores imobiliários do tipo papel. Também possui uma gestão ativa.
O fundo cobra uma taxa de administração de 1% ao ano. O fundo possui 354.862 cotistas. O valor patrimonial por cota do fundo é de R$ 101,24. O patrimônio do fundo é de R$ 7 bilhões. Também é um fundo grande. No último mês pagou um rendimento de 95 centavos por cota. Com apenas R$ 104,55 você consegue comprar uma cota deste fundo. Pagou um dividend yield de 11,81% nos últimos 12 meses. Um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 1,03. Por ser um fundo de papel, está sendo comercializado um pouco acima do seu preço justo. Possui uma liquidez média diária de 12,84 milhões de negociações e teve uma variação positiva de 18,89% nos últimos 12 meses. O fundo KNCR11 paga bons dividendos. A média do dividend yield pago nos últimos 5 anos foi de 10,68% e atualmente está pagando 11,81%. Vou demonstrar também um comparativo de rentabilidade entre os dois fundos. O HGLG11 teve rentabilidade em um ano de 8,65%, em 2 anos 11,47%, em 5 anos 59,42%, em 10 anos 240,10%. Rentabilidade real já descontado a inflação em um ano 4,21%, em 2 anos 2,21%, em 5 anos 19,66% e em 10 anos 93,71%. Com relação ao KNCR11, teve rentabilidade em um ano de 19,28%, em 2 anos 33,13%, em 5 anos 57,88% e em 10 anos 103,40%. E a rentabilidade real já descontado a inflação em um ano foi de 14,41%, em 2 anos 22,07%, em 5 anos 18,50% e em 10 anos 15,85%. Portanto, podemos observar que o fundo HGLG11 teve rentabilidade maior no longo prazo e o KNCR11 teve rentabilidade maior no curto e médio prazo. Vou trazer também um comparativo de rentabilidade comparando os fundos. E o IMAB é um indicador que segue um método específico para o cálculo do seu índice que reflete a performance dos títulos públicos IPCA+. O HGLG11 teve rentabilidade de 348,86%. O IAMB teve uma rentabilidade de 201,47%. O KNCR11 teve uma rentabilidade de 195,97%. Portanto, aqui podemos observar que o fundo HGLG11 teve uma rentabilidade muito superior. Para finalizar, os dois fundos são excelentes para se investir no longo prazo. Não é uma recomendação de compra e nem de venda de ativos, é apenas a minha opinião. Se você tem interesse de investir em alguns desses fundos, peço que estude os fundos e avalie se cabe na sua estratégia de investimento. Por hoje é só, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos. Bons investimentos e até o próximo vídeo.